E aí, beleza? Você sabia que na década de 60, Campo Grande se deparou com o famoso caso da Bruxa da Sapolândia? Pois é, existiu uma mulher que morava na região do bairro Taquaruçu e que vivia numa casa de madeira. E ao redor dela havia muitas lagoas e também muitos brejos, e ali moravam muitos sapos. E reza a lenda que ela matou, também enterrou diversas crianças. Essa história é retratada no livro A Bruxa da Sapolândia, escrito pelo publicitário André Alves, com quem eu converso agora. O que é ficção e o que é realidade nessa sua obra, A Bruxa da Sapolândia, lançada em 2017? Tá. A Bruxa, o livro, quando eu escrevi, a minha intenção era manter a lenda viva. Então eu criei em torno do fato, em torno do que aconteceu, toda uma história de ficção, para deixar até... Porque eu sou um leitor muito assíduo, eu faço muita leitura do realismo fantástico, de Gabriel Garcia Marques, de Julio Cortázar, Borges. Então eu sempre quando eu escrevo, desde quando eu comecei a escrever, eu sempre gostei de caminhar pelo realismo fantástico. Então eu criei toda uma ficção em torno do fato, né, do que aconteceu realmente, né? Então existe a lenda e existe o livro. A lenda foi uma intenção minha de manter a lenda viva. Aliás, o livro foi uma intenção de manter a lenda viva. Mas é legal também que os telespectadores saibam, né, André, que realmente aconteceu, né, esse caso aqui em Campo Grande, e o nome dessa bruxa é Célia de Souza, né, ela tinha 51 anos. Queria que você contasse um pouco mais sobre esse caso emblemático, que mexe muito com a fantasia, né? Campo Grande, à época, era cortada pelo trem da Nova, que saía de Bauru até Corumbá, e as pessoas chegavam na ferroviária a trabalho, outras iam para o interior do estado, e a Célia de Souza, eu usei o nome dela mesmo no livro, Célia de Souza, e também alguns personagens dessas crianças, que eu fiz uma pesquisa. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul me forneceu vasto material para a pesquisa, quero até agradecê-los. E diante dessa pesquisa eu me deparei com todo o processo de crescimento de Campo Grande, porque Campo Grande naquela época, nos anos 60, era uma cidade em torno de 150 mil habitantes. E grande parte dessa população era o pessoal que vinha trabalhar no interior e outros ficavam em Campo Grande, enfim. A cidade cresceu e essa região da Sapolândia era cortada por diversos riachos, riozinhos que cortavam e formavam lagoas, e o barulho do sapo era muito intenso. Então quando a tarde caía, a noite ia surgindo, você ouvia-se de longe. Eu fui criado nessa região, eu sou de 65, então era nessa época eu era criança e eu ouvia ainda, eu tenho ainda em memória o coachar do sapo no cair da tarde, né? E não era só sapo, vários animais, mas o sapo se destacava pelo coachar. Então, de longe você ouvia aquele plá, 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 plá. E era um local, então, que a gente tem a impressão que era bem longe, assim, da cidade, de fato, na época, né? Porque na época, realmente, tinha-se essa impressão. Porque Campo Grande ainda estava se formando, e hoje a Sapolândia, para quem ainda... Onde é que será que é? Fica em frente ao Shopping Norte-Sul, naquela parte mais acima, onde hoje tem um conjunto habitacional chamado Coafama, e indo mais para trás ali, no Afonso Pena, chegando também no Taquaruçu. Então toda essa região era a Sapolândia. Então foi ali que a Célia de Souza tinha uma casa. Essa casa ainda existe, ela está intacta, e até um pequeno ponto turístico que as pessoas vão lá conhecer, ver. E eu morei perto, numa região ali, no Nova Bandeirantes, nessa época do Taquaruçu, conhecido como Gato Preto. E essas narrativas dessa história da bruxa começaram a povoar a minha mente desde que eu era pequeno. Então fui pegar o processo para saber mais fatos reais e me deparei que ela foi presa no ano de 1969 e foi solta em 1971. Então ela ficou 2 anos e meio, quase 3 anos, presa no antigo presídio, né, que o pessoal falava, que é onde hoje é o fórum da capital. E na casa dela funcionava como uma espécie de hospedaria, né, que ela... Não hospedaria, mas um local onde ela cuidava de crianças, né? Acontecia assim, o pessoal vinha para trabalhar e não tinha quem deixar as crianças. Então começaram a deixar os cuidados dela, chamada cuidadora.
Então ela começou a cuidar dessas crianças, só que em determinado momento, o que era combinado com essas pessoas, de valores, não era repassado. Então ela começou a usar essas crianças em outras formas de sobrevivência. E essa forma de sobrevivência que ela encontrou foi a feitiçaria. Aquele caso da pessoa que o namorado deixou, ou quero que separe, aquela coisa toda, né? Que a literatura é uma fonte vasta desses casos, né? Então ela começou a fazer esse tipo de feitiçaria. Eu me lembro da minha mãe até hoje, conversando com a minha mãe, ela conta, e eu lembro, eu era criança, um sapo atravessando o quintal, minha mãe foi lá, apanhou, esse sapo estava com a boca costurada. Minha mãe pegou, deu um jeito de cortar, minha mãe é danada. Ela pegou, deu um jeito de cortar a boca desse sapo e tirou de lá, tem essa imagem viva até hoje, tirou de lá uma fotografia de um homem, e lógico, o sapo estava com a boca amarrada e obviamente ele estava, o sapo ele mais ou menos que derrete. Então essa foto foi tirada já se derretendo, né? E eu conheci também uma pessoa fazendo, porque eu fiz várias pesquisas, com várias pessoas conversando, pessoal da região, pessoal que morou à época, filhos dessas pessoas. E eu conheci uma moça que me contou, e eu coloquei isso no livro, essa parte real, coloquei no livro, dela ter tentado, ela não, a mãe dela, ter tentado uma feitiçaria desse tipo e depois se arrependeu, né? Quando que viu que realmente estava funcionando. Aí a gente não sabe se a magia realmente funciona, eu também nem quero saber. Mas assim, se a magia funcionava, ou era a própria mente das pessoas, nossa mente é muito forte. Crenças, né? Exatamente. Então quando eu fui criar esse universo, que eu me deparei com esse universo, eu sou cronista há muito tempo, eu tinha feito uma crônica que saiu publicada no jornal Correio do Estado, e eu coloquei a Bruxa da Sapolândia. E eu sempre coloco o endereço de e-mail meu para comentários. E essa crônica teve muitos e muitos comentários. Eu falei, puxa, uma crônica deu isso, eu vou escrever um livro. E aí eu utilizei de todas essas fontes que eu sempre gostei de ter, que é o realismo fantástico, que sempre fui um leitor apaixonado. E criei, eu coloquei 2 narradores na história. E 70% do livro, um pouco mais talvez, é narrado por um gato. O gato da série de Souza, que eu dei voz a esse gato no livro. E que compõe toda a magia que eu implementei. Esse é um personagem fictício, né? Ficcional, né? Mas o fato é que realmente crianças foram sacrificadas ali, né? Foram. Eu até tenho aqui esse documento que eu sempre levo comigo quando eu vou falar sobre esse livro, em uma palestra. Eu fiz toda uma composição, que a pessoa se depara de cara com esse desenho que foi feito pelo Lucas Rivarola e pensa que é a série. Não, esse aqui também é um personagem fictício que eu fiz, Sofia, tem toda uma história, enfim, é ela que faz o gato falar. O gato senta no colo dela e ela tem a magia de poder fazer esse gato falar, revisitar, porque a história é contada já mais pra frente. Então ele vai revisitando, vai voltando no passado, desde o começo. Porque a Célia de Souza, ela surgiu, o pessoal fala, mas onde que ela saiu? Eu fiz toda uma pesquisa, ela nasceu em Rio Negro, numa região conhecida como Faca do Pau. E ali tinha um japonês, agora me fugiu o nome, ele formou uma fazenda muito grande naquela região, quando ela nasceu em 1920, e estou falando já em 1930 e alguma coisa, então ela era bem mocinha, bem nova, 10, 12 anos nessa região. Então essa fazenda foi formada e em torno dessa fazenda foi formada várias roças, mais de subsistência, algumas conseguiam vender mandioca, vender abóbora, essas coisas para essa fazenda, e ela nasceu ali. Aí quando que ela veio para Campo Grande, já é um processo todo de criação, todo um processo de ficção, onde ela surgiu, onde ela começou. Ela veio direto para Sapolândia, e aí tudo isso o livro vai trabalhando. E no livro você coloca um fim para ela, porque até hoje não se sabe o que realmente aconteceu com a Célia, né? Eu fiz várias pesquisas, conversei com várias pessoas, como eu já tinha falado anteriormente, da região, pessoas que eu ia conhecer, outros que são filhos da região do Taquarussul, do Jaci, do Taverópolis, do bairro Mambaí. Essas pessoas, vários relatos. Então as pessoas assim, que fim que a Célia de Souza levou? Não se sabe. Depois que ela saiu da prisão, não se sabe. Alguns falaram que ela foi embora para o Paraguai, outras falaram que se tornou prostituta, outros já contam histórias que ela ficou no mesmo local. Tem relatos da minha sogra, Lúcia, que me diz que ela ficou trancafiada na própria casa, que essa casa ainda existe, por um bom tempo. Então ela não saía para nada, a casa estava totalmente fechada, ela ficou ali até morrer.
E engraçado que nessa pesquisa nós procuramos saber então o fim real. Vamos ver o real, já que eu não falei ficção, mas eu quero saber o real. Nós fizemos uma pesquisa para ver o obituário, certidão de óbito, todas as pessoas que morrem são enterradas, né? E não existe um atestado de óbito da Célia de Souza. Simplesmente não se sabe como ela desapareceu, enfim. Pode estar viva, beirando 100 anos, né? E você me falou que o livro, de repente, ela pode até estar por aí mesmo, né? Pode, viva, que nem né? você falou. Hoje ela estaria com 100 anos, né? 100 anos. 99 para ser exato, que ela nasceu em 1920. E esse livro tem 485 páginas, né? Então, A Bruxa da Sapolândia. Você falou que enfrentou algumas críticas, né? Por algumas correntes da bruxaria e também o movimento cristão, né? Por conta do título, né? A Bruxa. Exatamente. Algumas pessoas me criticaram e conversaram comigo, porque, por exemplo, existe um movimento Wicca, que eles estudam a bruxaria, o bruxismo, e eles me perguntaram como é que é essa bruxa aí. Aí eu tive que explicar para ele que o termo bruxa não é apropriado exatamente para a Célia de Souza, não é apropriado. Ela foi mais uma pessoa que usou de magia e feitiçaria. E por outro lado também, muitos cristãos disseram como é que faz um romance de uma bruxa. Mas não é questão de romantizar no sentido de torná-la amável ou qualquer coisa assim. É um romance. E a bruxa, esse termo, a bruxa da Sapolândia, que as pessoas às vezes não entendem, é um termo que se tornou popular. É uma lenda da região. A ideia minha sempre foi não deixar a lenda morrer. A lenda da bruxa da Sapolândia. Era assim que era conhecida, né? É ainda. Ela você sai dessa até região, hoje. Né, do Taquara Sul, principalmente, no Amambaí, enfim. Você, na Vila Afonso Pena, você se depara com qualquer pessoa lá que vai lembrar da bruxa. Então, fala o termo a bruxa, né? André, como foi o processo, então, da produção? Você levou quanto tempo para escrever? E como que foi também essa procura por uma editora, até firmar parceria com a editora Chiado? Eu já tinha escrito pela Chiado o livro Crônicas da Cidade, que é esse livro aqui. Já tinha lançado por eles, que é uma coletânea de crônicas que eu escrevi no Correio do Estado. E um amigo publicitário, Pedro Mata, que nos deixou recentemente, foi morar no céu, o Pedro Mata falou, nós temos que publicar essas suas crônicas aí. E aí ele me indicou o pessoal da editora Chiado, e através dele nós fizemos esse livro primeiro, que é o Crônicas da Cidade. Depois, quando fui lançar a Bruxa, também foi feito, porque a Chiado, ela proporciona, como é uma editora portuguesa, ela proporciona a gente ser lançado nos países de língua portuguesa, né? Onde é falado português. Então foi interessante também sobre esse aspecto. E a questão que você perguntou de quanto tempo, eu não sei precisar para você quanto tempo. O que eu posso dizer assim é que a gente quando escreve, o escritor que estiver nos vendo, ele vai saber do que eu estou falando, a gente sente uma febre na época que está da criação, tá aquela história dentro da gente precisa expor. A gente precisa, é que nem um cantor quando compõe uma música, ele precisa cantar, ele precisa sair dele, né? Então eu não posso precisar para você se foi há 2 meses, 3 meses, não, eu sei que foi bem mais. Porque houve a pesquisa, houve várias partes do livro que não ficou legal, você refaz, você lê de novo, um livro nunca fica pronto. Então, acredito que eu tenha levado mais de 1 ano, mas não sei te precisar exatamente quanto tempo, porque a história estava muito em mim. Então, você fala assim, de repente 1 ano é muito pouco para um livro assim, que tem tanta história envolvida, ainda mais se você desenvolver ficção junto. Mas estava em mim, aquela febre já estava, tinha que... Então, quando eu comecei a escrever, ela foi saindo, ela foi fluindo, e acredito que eu tenha talvez em 1 ano, menos disso, 9 meses, em torno disso. Foi uma gestação, né? Uhum. E como que as pessoas podem fazer para estar adquirindo A Bruxa da Sapolândia? O livro, A Bruxa da Sapolândia está disponível em algumas livrarias de Campo Grande e também no meu blog, www.andrealves.com.br. Todos os meus livros estão à disposição para venda, inclusive esse da Bruxa. O Papo e Leitura está muito bom, aqui com o meu amigo escritor André Alves, mas infelizmente, né, o programa está chegando ao fim. Queria que você mandasse as suas considerações, né? Tá.
Bom, eu quero agradecer, João, a sua presença, a oportunidade de estar falando sobre o meu trabalho como escritor e dizer que existem escritores em Mato Grosso do Sul, existem histórias para ler, para o pessoal ler, né? A gente tem uma dificuldade depois que lançamos o livro de fazer esse livro caminhar, esse livro ser apresentado, principalmente para as universidades, as faculdades, a gente chegar até eles, né, com a nossa proposta, com o nosso livro, o pessoal fazer essa leitura, né? Não é tão difícil, eu tenho um blog no Facebook também, eu tenho meu endereço lá, André, vem aqui conversar com a gente, fala das suas coisas, dos seus livros, irei com imenso prazer, nos convidem para a gente bater um papo. Obrigado, André, pela sua participação. O Papo é Leitura fica por aqui, até a próxima. Minha dona não sabia que o mundo existia. Imaginava ser tudo um pesadelo do qual não conseguia acordar. Seu nome era Célia, e quando nasceu já tinha os cabelos compridos até a cintura e 7 dentes, inclusive as 2 presas. Para compor o quadro de horrores, o olho esquerdo não estava completo. Era apenas um rasgo, um risco torto na cara de criança acanhada, que assustava a todos pela simples aparência. Assustava, inclusive, a própria mãe, que num roubo pensou em jogá-la no Rio Negro, logo após tê-la parido, quando deu de frente com aquela criatura horripilante que não parava de chorar. Célia foi salva pelo pai, um sujeito coxo e do caráter duvidoso, mas que teve compaixão com a recém-nascida. Num raro momento de decência, puxou a criança para si e se escondeu com ela no mato até a mãe se acalmar.